e fala tudo que Deus te manda, Rabiacai. Não tente imitar o pastor aqui, porque ele foi levantado de uma maneira diferente. Não tente imitar o Silas, porque ele foi levantado de outra maneira, e todos os obreiros que estão aqui foram levantados de um jeito. Um tem o dom de intercessão, outro de louvor, outro de visão, outro de aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vê, rapaz, a palavra de Deus fala que tudo que Deus criou na terra, cada um tem uma linguagem distinta uma da outra. Você fala português, correto? Outros. Aí você fala mistério, você já não fala correto, você já fala pelo Espírito. Aí precisa de um intérprete, que essa minha sabe interpretar. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é o seguinte, aleluia. Mas ele diz que todas as rosas que teve no mundo, na terra, aleluia, glória a Deus, foi, aleluia, Deus que colocou. Você pensa que é o homem que só louva a Deus? A terra está seca. E Jesus começa a derramar água sobre a terra. Aí começa a envelhecer a cana, o milho junto, o pasto cresce, o boi engorda, o boi começa a urrar de alegria, correr do curral para o pasto, o cavalo começa correndo, aleluia, porque se alegrou com a chuva, o sabiá começa a cantar, quem sabe a laranjeira, você já viu cantar? Aleluia, de madrugada ele canta, glorificando a Deus, porque Deus molhou a terra, porque quando chove, o alimento para ele multiplica, porque, aleluia, ele come os insetos que saem da terra, aleluia, glória a Deus, ele está, aleluia, agradecido porque Deus está fazendo algo para ele, aleluia. E tem um versículo bíblico na palavra de Deus que eu não sei mais onde é que é Isaías, que diz que, aleluia, quando Deus, aleluia, se levanta, alabachou e canto de na fuigai, no seu trono, e os adoradores da terra começam a louvar. Glória a Deus, aleluia. A ele. Até as árvores batem palma diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O vento sopra e as folhas estão balançando. Glória. Tudo é Deus na vida, aleluia, da natureza e da vida carnal do homem e os animais. Foi tudo ele que criou, tudo é dele, tudo é para ele. Glória a Deus. Esse é o problema. Aí nós começamos, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes nós começamos, o tom tem assim, é tão bonitinho, ai meu Deus, Deus me descobri. Deus emprestou ele para você, não ele é de Deus, aleluia. Mas como é que não é, pastor? A princípio, uai, se ele apareceu na minha família, no meu lar, foi Deus que me deu, aleluia. Para você cuidar dele até um tempo determinado. Você viu falar, aleluia, do profeta Samuel, aleluia, que foi entregue ao sacerdote ali, glórias a Deus, no altar, lá na Mantuíva, na Gaçúbia, na Gachúbia, cai, aleluia, a mãe teve ele, entregou no altar, falou, esse menino vai servir aqui no altar, até ele ficar, aleluia, na autoridade médica, que eu quero que ele seja um profeta de Deus, e ela profetizou na vida daquele menino, aleluia, e Deus começou a incomodar aquele menino da adolescência para a juventude, e ele começou a ter voz, visão, chamando, e ele levantava e ia lá atrás do profeta, aleluia, ali, e perguntava, o Senhor me chamou, ele falou, não te chamei, menino, volta e deita e vem dormir, e uma, duas, três vezes, aí o profeta falou para ele, olha, quando essa voz falar no teu ouvido, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Quando você entra no templo, você tem que falar assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Não fala para o pastor falar não, que Deus não usa carne para fazer nada. Deus usa o seu espírito na vida do homem para discernir as palavras e falar algo de Deus para que você seja edificado, para que você seja levantado espiritualmente. E ali, aleluia, quando ele falou pela terceira vez, ele falou, aleluia, mas aí Deus mostrou a casa de Eli, Samuel.
falou com ele, olha. Aí no outro dia ele falou, uai, você dormiu, Deus te mostrou alguma coisa? E ele ficou quieto também, não queria falar. Aí eu comecei a insistir e falou, olha, Deus manda tu consertar a tua casa, que está toda torta, viu? Teus filhos estão, aleluia, comendo do sacrifício no altar, que pertence aos sacerdotes de Deus. Está destruindo, está prostituindo na rua com as mulheres vagabundas, agabachuda e cobra, canto e raio, aleluia. Você corrige a tua casa, põe termo nessa criançada, faz eles viver a minha palavra, aleluia, glórias a Deus. Aí ali ficou, aleluia, assustado com aquilo, mas foi ele que mandou. Na tua boca e fala que o teu servo ouve, aleluia. E a Deus mostrou tudo a vida da família de ali para Samuel. Aleluia. Muitas das vezes você não quer saber de nada de vida de ninguém. Cada um tem sua vida particular, vive o que quer, vive aquilo, mas a palavra de Deus nos corrige, que é para nós andar na trilha. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar em cima. O povo tem falado, aleluia. Você tem que andar na trilha, em cima da linha, obedecendo essa palavra, aleluia, glória a Deus. Tem dia que eu vou ler essa Bíblia e essa palavra me revela tanta coisa que eu falei, Jesus, eu preciso me converter novamente, eu preciso voltar, aleluia, para batizar nas águas. Não quero ser batizado num tanque de azeite quente, aleluia, para ver se eu me renovo melhor, que eu estou muito carnal, aleluia. Precisamos disso, aleluia, glória a Deus. E se nós só fazemos, se nós estivermos, aleluia, orando de joelho dobrado, um dia Deus vai chamar ela. Você que é novinho, que vai casar, ou que vai arrumar uma noiva para casar, glória a Deus, você teve muita reverência em escolher sua esposa, viu? Muita reverência em escolher sua esposa, aleluia. Ô glória! Porque tem um ditado, um tanto que eu vou citar aqui, não é coisa, negócio de atirar. A palavra de Deus, quando o mundo fala assim, que diz que todo princípio são flores, a choradeira lá no fim. Lá no fim que você vai ter a choradeira. E se os princípios é flor, tem que acabar florido. Eita Deus! Florido, sua vida tem que ser florido. Porque você vai chamando por Deus escolhido. E Deus não vai entregar coisa ruim para você, não. Vai te entregar uma esposa boa, vai, a escolha é sua, você tem que olhar, vigiar, né? Aleluia. Quando Isaac precisava de uma esposa, Abraão falou, olha, vai lá na tua parentela, vai, canto interraço, que é canto, ei, vai lá e escolhe uma das tuas primas para casar lá, e mandou um moço junto com ele, falou, vai lá, mas esse menino, eu quero que ele case com as filhas, aleluia, daquele parente meu lá, porque essas mulheres aqui não dá certo, não. Aleluia. Vai caçar logo um indício por causa de herança. Porque aleluia. Interessado em dinheiro, né? E o homem era um homem evangélico, mas era um homem rico, tinha camelo, quanto era boiada, ovelha. Era um homem. Ele saiu e foi a mão. Quando ele chega lá na beira da chuva, rasta, quebra daquela cisterna onde estava um rebanho de ovelha para tomar água, e ele, com um moço de capacidade, um senhor de capacidade, ele está na parte lá, né, esperando que ele... Aí chegou Raquel, né? Foi Raquel, chegou lá na beira do poço. Rebeca chegou lá Rebeca chegou lá à beira do poço, aleluia, e estando lá na beira do poço, glórias a Deus, ia tirar água para as ovelhas dela, que ela era pastora do seu próprio pai, né? Vigiava as ovelhas do pai. Aí o moço chegou lá e tirou, não, pode deixar aí que eu vou ajudar essa criatura, ela alimentou e falou, cadê Deus, quando ele está ali por 3 dias para tomar água, deu água para os camelos dele, os cavalos lá, sei lá. E aí ela se afeiçoou à posição daquele homem. E aí ele contou a história, falou, eu vim aqui porque
meu senhor mandou que eu viesse aqui arrumar uma noiva para o seu próprio Isaac. Eu falei, olha que esse filho. Eu falei, teu primo, mas eu não vi, eu estou lá olhando para ali, ó. Falei, Isaac, vem cá. É quando ele chegou, ele agarrou da luz, ele disse que aquele tempo disse que tinha um costume que quando o cara casava, elas usavam véu, né? E se tirava o véu da cabeça dela, ele tinha que pagar o dote do pai. Não era de graça, não. Hoje é tudo de graça, viu? Antigamente valia dinheiro. Você já pagou o seu dote? Glória a Deus, aleluia. Aí é que está o problema. Isaac casou e foi uma bênção, né? Uma bênção, um casamento de bênção. Mas eu quero dizer, o povo de Deus hoje, que nós estamos sendo na noite. Aleluia. Eu quero que você ore uma próxima campanha, do próximo domingo, 8 dias. Eu vou viajar, vou aqui para o sul, vou lá para Berlândia. Você está ali na perto de Berlândia? Glória a Deus. Acabar um negócio, está passando um documento numa casa que eu tinha vendido. E eu quero voltar e acompanhar essa campanha. Essa campanha vai ser tremenda, viu? Glória a Deus. E eu preciso, eu creio que muitos precisam, aleluia. E aí a campanha, cada um tem um sentido. Eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde, eu preciso, aleluia, de algo diferente. Preciso de comprar um carro zero. Quem é que quer comprar um carro zero aí? Aleluia.